Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar do sistema digestório, como prometido, né? Mais um sistema do nosso corpo humano. Eu vou dividir essa aula em duas aulas, pois como é o sistema mais complexo do nosso corpo, eu vou dividir ele em mecânica e bioquímica. Hoje vamos falar sobre a parte mecânica, que é a parte mais importante, tá certo? Bem, o sistema digestório, ele possui algumas funções. Essas que eu coloquei aqui são as funções principais. A primeira, produção de energia. Através dos alimentos, né, das proteínas, dos carboidratos, das gorduras, nós obtemos nutrientes para o metabolismo das células. E como que obtemos isso? Através do sistema digestório, né, gente? Ele é o sistema mais importante nesse processo. O sistema respiratório também tem uma função. Qual é essa função? A transferência de oxigênio para que essas reações nas células aconteçam. Um outro papel do sistema digestório é o descarte, ou seja, depois que o alimento ele passa por todo o sistema digestório e todos os nutrientes essenciais já foram absorvidos, sobra aquele resíduo que é descartado, a gente sabe onde, né? Bem, o sistema digestório, ele se inicia na boca, quando a gente começa a mastigar, ele começa a ativar, e ele finaliza aqui no ânus, tá, gente? Então, ele é um sistema bem grande. Eu vou explicar parte por parte, cada um dos órgãos, e a função de cada um em relação à alimentação, beleza? Olhem só. Na boca, nós temos dentes, temos a língua. E o dente e a língua, eles possuem papéis importantes no processo de mastigação e também de deglutição. Ou seja, deglutição é o processo em que a gente vai engolir o alimento, tá? Além disso, temos também as glândulas salivares. Olha, aqui eu tenho glândulas exócrinas. São aquelas glândulas que não vão atuar de forma interna, assim como as endócrinas que a gente viu no sistema endócrino. Elas vão atuar de forma externa, né? E o que as glândulas salivares fazem, né, gente? Basicamente produzir saliva. As salivas, ela possui cerca de 97 a 99% de água e possui também um tipo de carboidrato chamado de mucina. Mais ou menos 1% desse carboidrato, mas ele é o suficiente para fazer com que nossa saliva ela seja viscosa, cremosa, tá, gente? Vamos falar delas agora, que tem um papel no processo de digestão dos carboidratos. Falando ainda das nossas glândulas salivares, elas possuem nomezinhos, tá? Não é necessário decorar, não vou cobrar isso, tá, gente? Não se preocupem. Os nomes são: essa glândula aqui, que fica mais próxima da orelha, é chamada de parótidas. Parótidas. Guardou? Essa aqui embaixo, próxima da língua, é chamada de sublinguais. Óbvio, né? E essa aqui, mais à direita, é chamada de submaxilares. Como eu falei, ela tem o papel de produção da saliva para iniciar o processo de digestão e formação do bolo alimentar. Ok? Certo? Vamos seguir. Uma parte do sistema digestório que é comum ao sistema respiratório é a faringe. Eu já falei isso numa aula passada para vocês. A faringe, ela está conectada diretamente a dois tubos, tá, gente? A traqueia, que vai dar direto ao sistema respiratório, e ao esôfago, que é esse tubo aqui, que possui as mesmas características da boca, tem aproximadamente 25 centímetros, tá? É um tubo bem musculoso, e é ele que vai realizar o processo denominado movimentos peristálticos. Vai levar o bolo alimentar daqui, da faringe, até o estômago aqui em amarelinho, beleza? Só que tem uma coisa,
Eu não coloquei aqui através de setas, porque eu não tive muito espaço. Mas essas regiões que eu coloquei aqui marcadas em verde são chamados de esfíncteres. Esses esfíncteres, eles são músculos que, de acordo com que o bolo alimentar vai descendo, eles vão dilatando ou contraindo, tá? Esse movimento de dilatação e de contração é o que é chamado de movimento peristáltico. O esfíncter, quando o bolo alimentar chega aqui, ele abre, aí quando ele passa, ele fecha novamente. Aí o bolo alimentar vai descendo, desce, 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 desce. Olha aqui, outro esfíncter. Esse esfíncter, ele possui um nome específico, chamado de cárdia, tá? Quando o bolo alimentar chega nessa região, ele novamente vai abrir, entrou, fechou novamente. Isso é importante para que o suco gástrico ele não volte e machuque a traqueia. Geralmente, quando isso acontece, gente, que não é muito comum, é chamado de refluxo. E geralmente a gente sente uma sensação de queimor, né? Isso é porque o suco gástrico ele tem um pH muito ácido. Então ele queima realmente. Então, geralmente nesses processos é necessário tomar um antiácido, ok? Bem, o alimento aqui, o bolo alimentar, chegou no estômago. Aqui no estômago, quando o bolo alimentar ele chega, ele inicia um processo de produção de um líquido chamado de suco gástrico. Como eu falei, é um suco ácido, com pH aproximadamente de 1 a 2, mas não é só esse suco gástrico que fica aqui não, tá, gente? Aqui temos enzimas, que elas têm o papel de atuar sobre as proteínas, degradando elas para uma absorção futura pelas células. Então, quando o suco gástrico ele atua sobre o bolo alimentar nessa região, ele vai preparar esse bolo alimentar para que ele fique cada vez mais dissolvido, tá? Seja fácil de ser absorvido. Olha o que acontece agora, gente. Passou do estômago, a gente vai para o intestino delgado. Vou até para esse lado aqui. O intestino delgado ele é dividido em 3 tipos. O duodeno, que é essa região aqui inicial. O jejum, que é aproximadamente todo o sistema do intestino delgado. E o íleo, que é o finalzinho do nosso intestino delgado. O duodeno com o jejum e o íleo, ele tem aproximadamente 6,5 metros, gente, tá? Eu não tô brincando. São 6,5 metros sim, só que é bem emboladinho. Por isso que geralmente a alimentação ela demora muito para chegar até o nosso vaso sanitário, né? Geralmente 2 a 3 dias, ok? Bem, quando o alimento sai do estômago e chega aqui nessa região aqui do duodeno, temos a ação de outras enzimas, de outros órgãos, tá? Que vai atuar sobre esse bolo alimentar que agora vai ser chamado de quimo. O quimo, aqui no duodeno, essa primeira região, ele vai sofrer a ação do pâncreas. Lembra que nas aulas do sistema endócrino, o pâncreas ele tem uma ação de liberar insulina e glucagon? Agora ele vai atuar com o suco pancreático, que vai fazer com que esse quimo que estava ácido, né, passou aqui pelo estômago, ele fique mais alcalino, mais básico, tá? O pH dele vai aumentar. Isso por causa do bicarbonato. Entre outras enzimas que vão atuar nas proteínas, nos carboidratos, nos lipídios que ainda não foram degradados, digeridos. Beleza? O fígado também tem um papel muito importante aqui sobre o quimo no duodeno. O fígado ele vai produzir os sais biliares, que são tipos de detergentes que vão fazer com que esse quimo ele fique mais fácil de ser degradado. Isso porque o óleo presente aqui nessa região, ele não é solúvel, né, gente? Ele é lipossolúvel.
Os sais biliares é um tipo de detergente que vai fazer com que o óleo ele entre em contato com a água e facilite essa superfície de contato. O fígado ele produz os sais biliares, armazena na vesícula biliar, que é esse órgão aqui bem verdinho, bem pequenininho. E aqui a vesícula biliar vai liberar diretamente no duodeno, junto com o pâncreas, toda essa substância para preparar o quimo. Depois que o quimo ele sofre mais algumas degradações nessa região aqui, ele se torna agora o quilo. É o nome da substância, tá, gente? Quilo. Esse bolo alimentar, que é chamado de quilo, ele vai descendo aqui, chega no jejunum, que é a outra parte do intestino delgado. Aqui ele vai sofrer a ação de um outro tipo de substância chamada de suco entérico. Esse suco entérico aqui no jejunum, ele vai atuar na degradação daqueles resíduos de nutrientes que ainda não foram absorvidos pelo organismo, tá? Então ele vai terminar de degradar aqueles carboidratos, aquelas proteínas, aquelas gorduras, até chegar no íleo e, por fim, chegar nessa região em azul, que é o nosso intestino grosso. O intestino grosso, assim como o intestino delgado, ele possui algumas divisões, tá, gente? Ele possui essa região aqui, que é chamada de ceco, tá? Quando o intestino delgado, ele transfere o bolo alimentar já totalmente degradado, ele está em formato líquido, tá? Ele é lançado aqui nessa região. E aqui, o alimento, que já não tem mais nutriente, ele vai começar a ter uma consistência mais pastosa, mais grossa para ser eliminado. Isso são as fezes formadas nessa região, ok? Aqui a gente tem o apêndice, que é basicamente um rabinho que fica conectado ao seco. O apêndice é basicamente isso aqui, tá, gente? Quando ele fica inflamado, ele causa aquela doença chamada de apendicite. Olhem aqui, basicamente isso aqui. O apêndice, ele tem um papel no sistema imunológico, que vamos ver depois, e também na produção de algumas bactérias que são importantes para o organismo. Lembrando que o intestino grosso, ele possui muitas bactérias que são importantes tanto na formação desse bolo alimentar, quanto na nutrição das paredes do intestino grosso, tá? Essas regiões aqui do intestino grosso é chamado de cólon. Eles são divididos em colo ascendente, colo transversal e colo descendente, tá? Então, o cocô ele vai passar por essa região aqui. Isso pode durar até 3 dias, tá? Quanto mais tempo o cocô durar nessa região, mais ressecado ele fica e mais dificuldade você vai ter de liberar ele, tá? Quando ele chega nessa região aqui, ele vai ficar preso esperando sua hora de você jogar ele para fora. Essa região se chama reto, tá? Então é basicamente isso, nosso sistema digestório, ele é mais complexo, tem vários órgãos atuando neles, como eu falei. Na próxima aula eu vou falar sobre os aspectos bioquímicos, a atuação de algumas enzimas que vão fazer os papéis de degradação, tá? Mas por hoje é isso. Belezinha, galera?